Hello, 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 everybody! Bem-vindos de volta às sextas-feiras. Que bom que a gente tem uma sexta-feira legal, sem chuva, sem muito calor, embora a gente acabe que transpira, para falar com vocês. Muito bem, Tonight Show está pronto para começar com um assunto bem interessante. E nada mais interessante do que ouvir a Rita Franklin. A gente está ouvindo I Say a Little Prayer for You. A gente está rezando uma pequena oração para todos vocês, para todos nós, para que essa vacina chegue, que o mundo melhore, que essa doença pare e que as pessoas fiquem mais felizes, né? Daí hoje eu escolhi um tema bacana que é a simastia. Você sabe o que é isso? Primeiro eu tenho que tirar a Rita Franklin do caminho. Ok, a Rita. Ok, muito bem. I say a little prayer. Pronto. Já pararam de fazer uma little prayer para todos nós? Pois é. Loris Silveira, Ariadna, Vitor Gomes, Jay Kreutzfeld, Madu Rodrigues, Farias, que bom, Isaia, muito bem, que bom que vocês estão todos aí. Gente, hoje é um tema interessante, difícil de tratar e só com um bom vinho tinto chileno para ter energia. Muito bem. Aliás, dizem que o jeito certo de pegar o copo é assim, não é no pé da taça, mas enfim, tá valendo. Muito bem, bem-vindos a todos vocês e espero que a gente possa ajudá-los com informação, porque a informação abre caminhos, ela tira medos e de repente alguém vai se beneficiar desse papo que a gente vai bater agora. Mandem coraçõezinhos e o aviãozinho para compartilhar com quem possa se interessar. Sabe aquela amiga que tem uma mama grande, emendada? Sabe a sua parente, aquela pessoa que você conhece ou que já comentou com você que tem um problema, que as mamas são muito juntas aqui? Aqui eu não estou falando de mamas grandes juntas que tem aquele suco. A gente vai falar hoje de uma situação em que as mamas são unidas. Por isso, a gente usa o termo simastia. Não tem sinônimo. É um nome que é similar. Então, simastia são mamas que quase que se fazem uma. O que é simastia, gente? É um negócio bacana, a gente vê sempre em consultório, e às vezes as pessoas nem sabem que tem jeito. Às vezes as pessoas nem sabem que tem a simastia, não é? Então, foi uma pessoa queridíssima que sugeriu para falar sobre isso, que é a Denise Guzman, que é uma pessoa que eu gosto muito. Falei, puxa vida, você está certa. E para coincidir com isso, semana passada eu recebi uma paciente no consultório com essa situação, a simastia. Então, nada mais pertinente do que a gente comentar. Então, gente, o que vem a ser simastia? Simastia é aquela situação em que a paciente, notadamente mulheres, porque nós homens a gente tem mama também, mas a simastia tem que ter um certo volume para que elas sejam unidas, então, notadamente mulheres. Simastia é aquela prega, é aquela união, é aquela gordura, é aquele tecido que está entre as duas mamas. Sabe aquela pessoa que não tem a definição? Existem mulheres que têm mamas grandes, volumosas, né, que tem um desenho. E aí quando bota, principalmente no sutiã, fica aquele sulco aqui no meio. Principalmente quando a mama tende a ser mais caída, tem mais volume, depois de amamentar, algumas adolescentes e tudo, que tem volume. Então elas têm esse sulco que separa, que faz o decote. Não é isso que a gente vai falar. A simastia é a prega. É aquela mulher que tem uma mama, tem a outra mama e não tem aquela divisão. Sabe, a gente quase que entra com a mão aqui e a gente pega naquela dobra. Oi, Celsa, que bom que você está aí. Beia? Natalina? Que bom. Pois é, gente, então a simastia é essa dobra que une uma mama a outra, né? O que vai causar esse negócio? Essa união. Evidentemente que o mais comum é a genética. Existem estudos que mostram que mães e filhas, avó e neta, elas têm isso daí. Por que acontece isso? Tudo que a gente é no nosso corpo, o que a gente é, a cor dos olhos, se vai ter calvície, se tem mama maior, mama menor, enfim, várias situações são a genética, né, que causa isso daí. Então, para a gente ter, no caso das mulheres, as mamas separadas, o que é uma mama? A mama, gente, nada mais é que um saco de pele que vai conter gordura e tecido mamário que vai produzir o leite.
E essas mamas, as nossas mamas, homens e mulheres agora, elas aparecem ao longo do que a gente chama de linha mamária. Vocês já viram mulheres que têm mama na axila? Sabe aquele gordo aqui na axila? Pois é, a gente chama de mama acessória. As mulheres, elas podem ter até 8 mamas. Vocês sabiam disso? 4 de um lado, 4 do outro. Então, elas se desenvolvem ao longo dessa linha. Pode estar aqui na axila, pode estar no lugar normal, pode estar no meio da barriga, até lá na virilha. Eu já vi pacientes, já tratei pacientes que têm as mamas acessórias. Então, tem um lugar específico para as mamas nascerem. E elas nascem uma de cada lado do tórax, esse saco de pele que contém gordura e tecido mamário, ele aparece, é como um brotamento, né? Ele brota, é uma glândula. Você sabe que a mama é uma glândula da pele. Ela é uma glândula anexa da pele, olha que interessante. Só que não é o dermatologista que trata, é o ginecologista ou mastologista. E a gente que é cirurgião plástico, a gente fica lá metendo o bedelho para melhorar a estética. Então, quando nasce a mama, ela nasce a partir de um desenvolvimento, de uma expansão da pele. E ela, em geral, nasce em 2 locais separados, porque existem ligamentos que prendem a pele aos ossos e músculos que a gente tem. Por isso que uma mama nasce aqui, a outra nasce lá. Mas na genética de determinadas pessoas, determinadas mulheres, né, com traço familiar, esses ligamentos que prendem aquele saco de pele que está nascendo, eles não existem. Então, quando o broto mamário começa a se desenvolver e crescer lá na adolescência, não nasce uma estrutura aqui, outra lá. Nascem as duas, mas essa pele no centro, ela não fica lá presa. Ela vai descolando à medida que as 2 mamas estão saindo. E isso é que vai fazer com que essa moça não tenha aquela divisão no meio. Por isso uma mama, vamos dizer assim, ela fica emendada à outra, tem aquela ponte ligando as duas, e isso é que a gente chama de cimastia. Não é interessante? A cimastia, gente, ou mamas emendadas, né, que é um termo um pouco mais, vamos dizer, compreensível, tem vários graus, como tudo na vida. Tem algumas mulheres que têm uma pequena aderência, uma pequena ponte de pele, tem outras mulheres que têm um pouco mais, e tem casos graves de que você só vai ver que são mamas porque tem 2 mamilos, mas é uma coisa só, é um volume só. E às vezes a moça, quando coloca o sutiã, ela está vestida, ela coloca comprimindo de um jeito que aí a gente não percebe tanto. Mas quando ela fica despida, e aí que está o problema, que não é para o marido, para ninguém, é para ela se sente constrangida muitas vezes porque não tem a definição central. E aí entra em ação o cirurgião plástico. Esse cara, vamos dizer assim, muitas vezes subjugado pela própria medicina, isso é uma plástica, isso é uma cirurgia plástica. Aliás, deixa eu abrir parêntese aqui, não é o vinho, estou engasgando mesmo. Me lembro quando eu comecei a falar que eu queria fazer plástica, mesmo lá na adolescência, tinha gente que falava, o quê? Você vai fazer medicina para fazer plástica? Nossa, mas por que você vai fazer plástica? Por que você não estuda mais e faz uma outra coisa? Aí eu pensava, é duro, né, gente? É duro esse tipo de gente, né? Em que você é menor do que as outras coisas? São pessoas, às vezes, que têm muito problema com elas mesmas, com os corpos delas, e para minimizar, eles acham que isso daí é menos importante, é menor. Né? Para que fazer plástica? Imagina, eu sou tão bonitão, eu sou tão perfeito. Ai, que coisa ridícula, um médico. Gente, plástica é tão essencial quanto o oxigênio. As cirurgias estéticas, as cirurgias reparadoras, elas ajudam vidas. Há 28 anos eu trabalho nisso, e há 28 anos eu vejo pessoas se tornarem felizes, pessoas reencontrarem caminhos e pessoas se sentirem seguras delas mesmas, por causa de alterações que são feitas nesses corpos delas. Plástica é muito importante. Não é mais importante que nenhuma área. Ela é importante tanto quanto as outras. Então aí surge o cirurgião plástico, que vai fazer uma avaliação. E aí na avaliação lá no consultório, a gente tem que assim, entender primeiro a queixa da paciente. Existem várias situações. Aliás, a cimastia é uma coisa relativamente recente. Vocês sabem que ela foi descrita nos anos 80. É evidente que mulheres ao longo da história elas sempre tiveram. Mas assim, o termo cimastia, 1984. Eu já estava na faculdade quando isso foi descrito a primeira vez.
Então a cimastia, ela é uma situação basicamente genética. É a principal causa, não é? A pessoa nasce com essa tendência. Mas vocês acreditam que tem também a possibilidade das mamas se juntarem em grandes ganhos de peso? Tem mulheres que, assim, com grandes ganhos, assim, que não fazem exercício, que ganham muito peso, e o tecido gorduroso que preenche as mamas, e que evidentemente a gente tem no tórax, ele vai se desenvolver, e por um capricho da natureza, muitas vezes, o tecido gorduroso na frente do osso externo se desenvolve mais junto com o da mama, e pá! Tá lá a ponte da cimastia. Como é que vai fazer? Liga para o cirurgião plástico. Claro que se incomodar essa pessoa. Aliás, gente, outro parênteses aqui. Ninguém tem que fazer plástico, hein? Brinde à sexta-feira. Você faz uma cirurgia plástica, como o meu querido professor Pitangui dizia, quando você não se tolera. Simples assim. Tem pessoas que têm 3 mamas e acham lindo. Tem mulheres que, infelizmente, perdem uma mama e conseguem suportar essa situação. Nem todo mundo decide reconstruir. Então a gente faz aquilo que não tolera. Se você tem uma mama emendada, uma cimastia, e aquilo te atrapalha, seja lá do jeito que for, e é só você que vai saber, procura a opinião de alguém, troca ideias, visita um cirurgião plástico, uma cirurgiã plástica, vai num terceiro, entende? Ouve opiniões, médico nenhum é dono da verdade, então é legal a gente ouvir opiniões, porque cada um tem uma ideia, um plano, e mesmo que se a gente não é cirurgião plástico, a gente vai bater uma coisa aqui e vai falar, aquele ali, ou aquela lá falou do jeito que eu acho que é por aí, portanto eu vou escolher. Então, gente, primeira causa da cimastia é genética, a segunda causa é ganho de peso excessivo, que nem sempre faz aquela cimastia como quando a pessoa já nasce, mas isso pode acontecer. E pasmem, tem uma terceira causa de cimastia, que é o uso de prótese de silicone. Vocês já imaginaram o negócio? A paciente vai lá no cirurgião para botar o silicone, para desenhar os seios. Aí o sujeito vai, na hora de descolar o bolso para botar a prótese, descola muito aqui no meio e acaba que emenda um bolso na outra. E para piorar a situação, às vezes, coloca uma prótese meio que debaixo uma da outra. Então o que vai acontecer? Uma mama está presa na outra, quer dizer, uma mama está ligada à outra, fica sem aquela coisa lá, com 2 mamilos, quer dizer, patético, horrível, anti-anatômico, muito chato. Então isso também pode ser causa de uma cimastia. Então pode ser porque você nasce com essa tendência, porque você ganhou peso, e aí tem aquela história, às vezes você ganhou peso, depois você perdeu peso, mesmo com dieta ou com cirurgia bariátrica. Eu já recebi uma paciente que ela ganhou muito peso, ela fez a bariátrica, perdeu todo aquele peso, tinha muita pele e tinha aqui a pele descolada, no caso, pela gordura que apareceu durante o processo de ganho de peso, e na cirurgia a gente teve que tratar porque ela tinha uma cimastia. E tem o terceiro tipo, que são as cimastias, mamas emendadas, porque o cirurgião plástico, a pessoa também erra, não é? Óbvio. Eu erro, você erra, todo mundo erra, estou aqui julgando, mas enfim, foram colocadas 2 próteses, uma muito próxima da outra, e perdeu-se aquele suco que toda paciente quer ter para ficar sexy, linda, maravilhosa. Então, essas são, vamos dizer assim, as causas. Aí você vê na história clínica da paciente que, ela não teve ganho de peso, ela não botou prótese de silicone, não tem nada emendado, então é genética mesmo. Aí a gente vai fazer o exame, porque, como eu falei, mama é um saco de pele. E ali dentro eu tenho gordura e tecido mamário. Então a gente vai examinar e ver o que a gente tem lá. A gente palpa, a gente examina as mamas, a gente avalia essa paciente. E aí a gente brinda a sexta-feira, né? Para animar o negócio. E aí durante o exame a gente vai avaliar, a gente vai perceber se eu tenho ali, entre as 2 mamas, pele, se eu tenho gordura, ou seja, pele e gordura, e se eu tenho pele, gordura e tecido mamário. No que vai mudar isso? Aí eu não sei se aquilo é gordura, se é tecido mamário. Eu vou pedir exames, ecografia, tomografia, o que o médico decidir. Se tiver tecido mamário,
eu já tenho que direcionar o meu tratamento para um outro campo que não só os mais simples que a gente vai falar daqui a pouquinho. Se a gente tem o tecido mamário, tem mais coisa a fazer. Não tem tecido mamário, é só gordura, ou se é só pele, a coisa fica às vezes mais simples. Então como é que a gente vai tratar? Como é que eu vou abordar essa paciente? Ela tem a mama, tem outra mama e tem uma ponte aqui no meio. Primeira coisa que a gente tem que falar para essa paciente é que não é fácil tratar. Existe uma deficiência da aderência da pele ao osso, aos tecidos ali abaixo da gordura e da própria mama. Então, se Deus fez já meio descolado, imagina a gente, se a gente vai conseguir a perfeição. Então, tem sempre uma limitação. Aí, a próxima etapa é avaliar o que, como eu acabei de falar, que eu tenho ali no meio. Eu palpei, eu pedi ecografia, eu pedi uma tomografia e eu vi que eu só tenho gordura, eu não tenho excesso de pele. Então, o mais simples, que em geral dá um resultado interessante, é só gordura. Então, gordura rima com lipo. Então, em casos assim bem selecionados, eu tenho uma pele de boa qualidade, eu não tenho uma flacidez de mama importante, eu tenho aquela dobra, aquela pele projetada, mas é pelo nível de gordura que eu tenho. Então, eu tenho gordura, eu vou fazer uma lipo. Então, nesses casos, o que a gente faz? Às vezes até com anestesia local, mas em geral eu preciso fazer anestesia geral e levar a paciente para o hospital. Então, eu faço um furinho aqui no sulco, abaixo da mama, do outro lado também, e vou fazer uma lipo. Uma lipo a gente entra, como todo mundo sabe, com uma cânula que tem buraquinhos na ponta e pelo poder do aparelho que eu estou usando, seja Fibrolipo, a gente falou sobre lipo na live a última de 2020, lá dia 28 de dezembro. Dá uma olhada que é bem interessante, os vários tipos e nomes de lipo. Bem legal. Então, eu escolho a técnica que eu vou fazer e eu vou desenhar o colo que eu vou querer ter. E se eu tenho, então, uma gordura com pouca pele, a pele está só projetada, eu vou sugar essa gordura. É só isso. Eu faço uma lipo desenhando aqui o colo, deixando o mais afastado possível, mas também com aquele desenho arredondado bacana que toda mulher quer. E ponto final. Por quê? Porque a pele é de boa qualidade e se ela não for tão assim tensa, com uma capacidade de retração confiável, aí eu tenho um negócio que chama-se Renuvion. Tem outra live sobre Renuvion. Vê lá no nosso IGTV. Procura lá. Renuvion, a nova opção para flacidez de pele. Então, em alguns casos de cimastia, eu posso usar a lipo, seja lá qual for a técnica. Eu gosto muito da lipo laser e da vibrolipoaspiração. E aí, ao final do negócio, da cirurgia, eu vou fazer o uso do Renuvion. Renuvion é uma tecnologia de plasma que a gente entra por baixo da pele e eu queimo essa pele, essa derme por dentro, e isso vai promover uma retração de pele. Só que aí, eu não tenho, vocês lembram, eu falei que na cimastia não tem os ligamentos da pele no osso. Então eu preciso, depois dessa lipo, depois desse Renuvion, fazer o uso de uma compressão. O paciente tem que usar 24 horas por dia por 2 a 3 meses, porque isso vai fazer com que haja aderência da pele e redefinir aquele suco que ela não tinha. Outros casos, gente, quando eu tenho gordura localizada ali entre as mamas e eu já tenho um tanto de pele, aí o negócio muda um pouquinho. Eu vou ter que tirar essa gordura e vou ter que fazer com que essa pele seja aderida aos tecidos profundos, e aí não é só com Renuvion, e nem é só com o negócio comprimindo lá 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Não. Eu vou precisar cortar quando eu tenho pele, sabe? Outro dia eu vi uma paciente, ela tinha gordura, mas tinha mais pele, é uma ponte entre as mamas. Então não adianta só fazer lipo, porque ali não tem tanta lipo, é a pele mesmo, que já tem um certo excesso e uma pele realmente, vamos chamar de solta lá. Então olha que interessante, eu vou ter que fazer um corte aqui abaixo da mama, outro corte abaixo da outra mama, mais ou menos de 3, 4 centímetros. Aí eu faço a lipo e por baixo eu vou entrar e vou descolar esse tecido para que eu possa, com alguns pontos, fazer
há pontos entre a derme, eu estou lá dentro da mama, então eu vou dar ponto lá na pele e ponto aqui no, a gente chama de periósteo, é um tecido que recobre a parte final do músculo peitoral, mas principalmente o osso. Esse osso que a gente tem aqui chama-se externo. Então eu dou ponto na derme e dou ponto lá, vamos chamar assim, no osso, né? É na capa de tecido que recobre o osso. Para que eu vou fazer isso? Para prender. Eu tenho uma pele solta, eu não tenho os ligamentos que sejam assim confiáveis, então eu tenho que dar ponto na pele para ela se prender ao osso. É simples? É, mas como eu falei no início, a gente não é assim, nem sempre a gente consegue aquela superaderência. E para piorar a situação, às vezes, principalmente nos primeiros 2 meses, a gente percebe os pontos ficam meio fundos. Por quê? Porque a gente dá o ponto lá na derme, mas por mais delicado que seja, eu tenho que pegar tecido, porque senão solta. Então, ao pegar o tecido, principalmente nas primeiras 3, 4 semanas, a gente vê uma retração, tipo, sabe, celulite? Sabe aquela casca de laranja? A gente pode perceber. E aí, tem algumas opções. Primeiro, não faço nada. Em geral, depois de 1 mês, 2 meses, aquilo solta. Pela própria manipulação, pela própria movimentação dos braços e da volta às atividades normais. Mas não solta o ponto, solta a fixação extra. Ou, se mesmo assim, depois de 1 mês, 2 meses, ainda está meio retraído, dependendo da posição que a paciente faça, a gente vê uns fundinhos, tipo celulite, a gente vai soltar, não o ponto, mas a gente solta aquela retração excessiva da derme superficial com algumas coisas. Uma delas, por exemplo, chama-se subcisão. Tem também uma live sobre celulite, vai lá no IGTV, celulite. Acho que foi lá para setembro, por aí. E aí eu falei sobre a subcisão. A subcisão nada mais é do que usar uma agulha com anestesia local, em consultório mesmo, e aí a gente solta aquela fixação e pronto, aquele fundinho, tipo aquela casca de laranja, desaparece. Muito bom, né? Pois é. Mas tem casos que não param aí. Aí tem casos que a gente precisa ser mais agressivo. Existem mulheres que têm mamas muito grandes e cimastia, para piorar. Sabe, as mamas grandes, volumosas, caídas, pesadas e aquela ponte aqui no meio. Então, infelizmente, e principalmente quando eu tenho tecido mamário, eu vou ter que cortar, eu vou ter que diminuir a mama e aí eu vou aproveitar aquela cicatriz em T, porque quando eu venho com o meu corte aqui, eu posso, como eu acabei de falar, além da lipo, eu tiro o tecido mamário, né? Eu dou os pontos para prender a pele no osso, lá, para tentar fazer o máximo do suco mamário. E aí eu ainda aproveito para tirar a pele, porque essa paciente, quando tem mamas grandes, a gente chama de hipertrofia mamária, tem excesso de pele. E aí o meu T, ele chega aqui quase juntando um com o outro. A gente tenta o máximo não juntar as duas cicatrizes, principalmente porque a paciente depois vai querer usar um colo, e como as mãos diminuíram, afasta o colo, e aí às vezes a gente vê a cicatriz. Mas quando tem cimastia, a gente infelizmente não tem jeito. A gente precisa juntar para tentar separá-las, para tirar tecido gorduroso, para dar os pontos para fazer o suco. Mas principalmente tirar a pele para costurar afastando, sabe? Esse é talvez uma das formas mais comuns, porque a cimastia, em geral, ela está associada, nem sempre, mas associada à hipertrofia de mama, quer dizer, aquela mama grande e chega a juntar uma com a outra. Então, a cirurgia com aquele T, muitas vezes eu faço 2 trabalhos. Eu diminuo a mama, eu diminuo, enfim, os excessos laterais, eu dou mais colo, eu elevo as areolas, e a gente, ao tirar a pele e costurar, a gente consegue afastar a parte da mama. Só que aí, gente, ainda tem situações mais complicadas. Às vezes a gente recebe pacientes que já foram operadas, que já fizeram T, e assim, cicatrizes tortas, e a mama junto. Aí sabe o que a gente pode fazer? Tem um negócio que se chama lifting reverso. O que é isso? Sabe uma plástica de abdômen que a gente corta lá dentro do biquíni, descola a pele do abdômen, costura os músculos e leva essa pele para baixo? Pois é. O lifting reverso seria mais ou menos assim uma plástica de abdômen ao contrário.
seria uma abdominoplastia reversa ou invertida. Que é isso, meu Deus do céu? Que homem complicado. Eu vou pegar, se a minha paciente tem cicatrizes antigas, não se conseguiu, sei lá onde, afastar as mamas, quer dizer, eu ainda tenho a cimastia, e eu tenho uma flacidez acima do umbigo, pele sobrando no abdômen, olha que interessante. Eu vou resolver dois problemas ao mesmo tempo. A gente corta como se fosse um triângulo aqui de pele, assim e aqui. Aí eu vou descolar a pele do abdômen, trago ela para cima, descolo a mama aqui em cima. Olha que maluquice, mas fica muito bom. Nessa de descolar a pele da mama, a gente tira a gordura, tira o tecido mamário em excesso, e aí eu vou trazer para cima, vamos dizer, eu vou elevar a pele do abdômen e levo para baixo e para os lados a pele da mama. Então, eu vou melhorar a flacidez do abdômen, eu vou diminuir as mamas, eu vou melhorar a qualidade das cicatrizes, que às vezes estão tortas, uma mama para um lado, outra mama para outra, a cicatriz vertical torta, meio diagonal. E para melhorar a situação, eu corrijo a cimastia. Porque daí a gente tira aquela ponte de pele, de tecido, ao costurar e deixo mais livre e mais natural. Então, gente, cimastia é isso. É uma dessas coisas assim que a gente tem no mundo, né, que aos olhos de uma pessoa é uma bobagem, imagina, a gente nem vê. Mas aos olhos da portadora dessa alteração é uma coisa muito difícil de ser assim encarada todo dia. E olha, gente, a gente precisa respeitar esse tipo de coisa. É o que eu mais aprendo na cirurgia plástica. A escala de valores que cada um tem é extremamente pessoal e é inquestionável. Às vezes a gente, por amor e por compaixão, a gente fala, mas que bobagem. Não é assim também. Mas, se te incomoda, se você quer, faça. Isso é que uma pessoa que ama tem que falar para aquela outra. Ah, mas é caro, tem custo, eu sei. Você pode até dizer, não, olha, mas agora a gente não tem condição, a gente vai ter que se programar. Mas, quando for possível, faça. É isso que aquela paciente quer ouvir. Além de ter um problema, é horrível ficar ouvindo, você é boba, isso é uma bobagem, vai gastar dinheiro com isso, tanta gente passa fome no mundo. Gente, não é por aí, não é por aí. Basta você olhar em você o que você tem, que você não gosta, e imagina você decidir melhorar aquilo, mas alguém fica lá, que bobagem, que bobagem. Muito chato, é ou não é? Enfim. A Nath está perguntando qual o peso ideal. Chat aqui. Qual o peso ideal para uma cirurgia? Nath, não tem assim um peso ideal. A gente tem que jogar com outros fatores, assim. De repente, oi Ellen, minha querida sobrinha. Eu tenho um peso que eu estou naquele momento e eu lido mais com uma questão assim. Se a paciente me diz, se você quer fazer a cirurgia e você vai perder peso depois, se você decidiu perder peso, então você vai perder peso antes de operar. Porque, como a gente já falou 300 vezes, mama é saco de pele cheio de gordura e tecido mamário. Se você faz a sua plástica e aí depois você emagrece, a gordura que eu usei para te dar forma e volume legais, ela vai ser perdida numa certa escala. Então, o que vai acontecer? A sua mama vai cair. Então, para que você faça plástica de mama, é interessante você ter um peso estabilizado. Entende? Você não vai, assim, o cirurgião, a gente não pode não chamar atenção para isso. Você quer perder peso? Perca antes. Porque se você perder depois, principalmente mais do que 5 quilos por aí, você vai ter uma perda daquele resultado legal. Entende, Nath? Muito bem. Cleni, muito bom. Você está mandando um beijo, ótimo, é um prazer ter você aqui. A Kelly Oliveira, Camila Gabriel, Thali Moreira, muita gente legal. Fabiano Xavier, Clep Lamour, que nome chique, deu fome. Patrícia Franco, Camila, System 1, Nicole Medeiros,
Marcos, enfim, gente, é isso, viu? Olha, é um imenso prazer falar sobre isso e, particularmente nesse caso, uma paciente que a gente, assim, fala muito sobre essas coisas, ela me sugeriu e eu achei o máximo, porque depois eu fui dar uma olhada nas lives que a gente tem muita coisa sobre mama, sobre tipos de plásticas, vê lá no IGTV, tipos de prótese, como põe, mama híbrida, tem um monte de coisa. Mas as mamas juntas, a simastia, muita gente tem e eu ainda não tinha falado. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês e de algum modo que você comente ou compartilhe com alguém que tenha e diga, ó, eu vi lá, tem um cara que falou não sei o quê, então é bacana. Ou sua opinião, ou dele, ou de outro cirurgião, mas puxa, para de sofrer. E é isso, gente. Olha, bom final de semana para vocês. Adoro a companhia de vocês. É um prazer imenso, principalmente, ou mesmo sem o nosso vinho, né? Porque sexta-feira é a hora de relaxar, muito estresse. E você que está ouvindo, não deixe de tomar vacina. É seguro e é para a sua saúde. Tá bom? Um beijo.